Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Nosso Deus e Pai, Deus de graça, Deus de amor, obrigado pelo privilégio que temos de cultuar ao Senhor, de te adorar. Senhor, agora chegou o momento de nós ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra. Vem com Teu Espírito Santo, nos confronta, nos conforta, Senhor, nos consola e nos encoraja a viver de maneira que te agrade. Que a Tua palavra seja aplicada em nosso coração. Essa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Se você fechou a sua Bíblia, abra em Lucas 10, verso 38 ao verso de número 42. Nós já fizemos a leitura. Bom, imagine que há uma roda de amigos conversando, até que surge um assunto entre eles sobre prioridades. O primeiro se adianta e diz: a coisa mais importante para mim é a minha família. Porém, ele diz isso porque defende que o mais importante em relação à sua família é não faltar nada na sua mesa. Outro amigo toma a palavra e diz: a coisa mais importante para mim é o meu emprego. Diz isso porque, para ele, o que torna o seu emprego mais importante é não chegar atrasado. E ele não chega. E, por último, o outro amigo que está na roda de colegas ali diz: a minha prioridade são os meus estudos. Ele pensa assim porque, para ele, a demonstração de que, de fato, isso é sua prioridade é entregar todos os trabalhos. E ele entrega. Bom, como podemos ver nesse exemplo, as palavras desses amigos expressam onde está a sua prioridade. Eu falei família, trabalho e estudo. Entretanto, as suas atitudes com relação a elas revelam que a devida importância que alegam não está pautada na essência dessas coisas, mas em pontos secundários que estão dentro delas. Acredito que o texto que nós iremos expor aqui nessa noite nos aponta nessa direção, no sentido em que ele nos fará refletir sobre o que é mais importante em nossas vidas e como demonstramos isso. Por isso, nós temos como título desse sermão ou dessa exposição: qual é a sua prioridade? E para tratarmos desse assunto, nós direcionaremos então os nossos olhares para o cenário aonde Jesus é hospedado na casa de Marta e Maria, e possivelmente Lázaro, embora o seu nome não seja mencionado. Lucas, ele relata a entrada de Jesus e seus discípulos nessa aldeia, que em nosso texto não diz qual é, mas em João 11, verso 1, podemos ver que era Betânia, né? E em João 11, 1 a 45 e 12, 1 a 3, também temos relatos de Jesus indo até Betânia. O primeiro se tratando de sua ida para ressuscitar Lázaro, irmão de Marta e Maria, que possivelmente também morava com elas. E o segundo se tratando de uma visita à casa de Marta e Maria para uma ceia e também ser ungido. Esse é o cenário. É possível que o verso 38 ele esteja falando sobre a ida de Jesus até Jerusalém, como nós podemos ver em Lucas 9:51, e depois a expressão aí, indo eles de caminho, e em Lucas 9:57, em nosso texto, o verso 38. Junto a isso também coopera a proximidade de Betânia em relação a Jerusalém. É possível que Jesus esteja indo com seus discípulos para Jerusalém, né? E nesse texto, Lucas ele direciona os nossos olhares para o ensino relacionado a Marta e Maria. Você tem dois exemplos, duas perspectivas aqui que apontam algo para os seguidores de Jesus, o público de Lucas e também para nós hoje. Eu creio que junto aos ensinamentos que Lucas nos dá em seu evangelho, ele quer nos mostrar aqui um contraste de postura, não só de postura, mas de entendimento. Para isso, então, eu gostaria que voltássemos aos nossos olhos primeiramente ao verso de número 40.
O verso de número 40 nos diz: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar. A princípio estava tudo bem. Marta recebeu Jesus como seu hóspede. Inclusive, é um ensino das Escrituras, como nós vemos no Antigo Testamento, Eliseu sendo hospedado pela mulher rica sunamita, e como nos orienta também o livro de Hebreus, a não negligenciar a hospitalidade, não é? É um ensino bíblico. Mas logo Lucas nos mostra que algo ficou fora do eixo nessa hospedagem. Algo estava fora de ordem. Alguma coisa começou a dar errado, já nos apontando um problema no nosso cenário. Então, após direcionar os nossos olhares para Maria e o que ela estava fazendo, Lucas nos mostra como Marta estava. E o texto diz que ela se agitava de um lado para o outro. Ela estava ocupada com muitos serviços, muitos afazeres. Embora os discípulos não apareçam aqui de forma explícita, muito possivelmente eles estavam com Jesus na casa de Marta, pois o texto diz, indo eles de caminho, não é? Eles quem? Jesus e os discípulos. E o fato de mencionar Jesus entrando num povoado é provavelmente porque ele era um líder, por isso que menciona só Jesus, porque ele era o líder do grupo. E por possivelmente estarem ali, os discípulos, eles eram grande parte da demanda do trabalho de Marta. Marta estava trabalhando, servindo, possivelmente também porque tinham mais gente na casa dela. Imagine, Jesus mais 12, né? Você tem 13 pessoas ali para servir. Porém, mesmo assim, Lucas faz uma observação que aponta um problema na relação entre o hóspede e a anfitriã. Claro, não por parte do hóspede, não é? Mas por parte da anfitriã. Quando o texto diz aí que Marta agitava-se de um lado para o outro, significa que ela estava com a atenção para onde não deveria estar naquele momento. Ela era arrastada para longe, ela era levada de um lado para o outro pela sua excessiva preocupação. Preocupação excessiva com o serviço. Ela, então, era levada pela sua preocupação excessiva. Enquanto fazia uma coisa, o seu pensamento já estava puxando ela para a seguinte. A ideia é que ela estava trabalhando e ela já estava pensando no que ia vir depois, na outra preocupação, no outro serviço. Ela estava super ocupada. Realmente, a sua preocupação excessiva estava controlando Marta e lhe dizendo o que importava acima de tudo. O quê? O serviço. Ele importa acima de tudo. Acredito que até o momento nós já temos aqui algum ensino da parte de Deus. Já que Lucas nos aponta um problema, expondo o que Marta estava fazendo, ao invés de receber o seu hóspede de uma forma melhor, vamos fazer o seguinte: vamos trocar os muitos serviços de Marta e a sua agitação pelas nossas agitações e preocupações cotidianas. A princípio, são apenas serviços aos quais nos ocupamos, não é verdade? Afinal de contas, não podemos ficar parados. Nos ocupamos nos estudos, nos ocupamos com o serviço de casa, nos ocupamos com o trabalho externo, trabalho fora, nos ocupamos com viagens de família, assuntos pessoais e etc. São até coisas boas, que podem começar inofensivamente. Mas, assim como Lucas mostra como Marta se agitava e se ocupava, também acontece conosco. Coisas que são boas podem colocar os nossos olhos no que é secundário, inclusive. Coisas que parecem não ter problema nenhum. E nos esquecemos da nossa prioridade em estar próximos de Jesus. Por isso, as distrações da nossa vida podem nos roubar de Deus, nesse sentido. Mas Lucas, ele continua e nos mostra algo muito interessante. Além do problema de Marta estar trabalhando quando deveria estar recebendo Jesus de outra forma, nós temos aqui um momento de tensão.
agora a coisa começa a apertar. Você tem um problema, agora a coisa vai ficando difícil, mais difícil. Perceba que o nosso texto diz o seguinte: então, ou seja, distraída dessa forma, com muito trabalho, ela chega a uma conclusão. Alguma coisa vai acontecer agora. Quando diz o então, alguma coisa está prestes a acontecer. Ela se aproxima de Jesus. Ela vai falar alguma coisa para Jesus. Esse é o momento, hein? Ela chega de repente, né? A versão da Bíblia de Jerusalém, ela vai dizer assim: parando por fim disse. Uma outra versão, né? Parando por fim disse. Talvez agora fosse o momento de Marta parar e pensar consigo mesma: o que eu estou fazendo da minha vida? Vou parar agora, tudo imediatamente, e vou sentar aos pés de Jesus. Talvez esse fosse o momento. Entretanto, essa não foi a conclusão de Marta. Se Lucas nos mostra que já havia um problema, que ela estava fazendo uma coisa que não deveria fazer naquele momento, quando direciona o seu foco em Marta, agora a tensão aumenta, como se Lucas estivesse dizendo para nós: além de ela estar fazendo o que não deveria, a coisa piora. A conclusão de Marta foi explodir. Permita-me parafraseá-la, tá? É como se ela dissesse assim: não é possível. Será que Jesus não está vendo isso? Será que ele não se preocupa com a minha preocupação? Do trocadilho, né? Olha o tanto de coisa que eu estou fazendo e a minha irmã aí, sentada, sem fazer nada. Eu vou falar com ele agora que eu vou falar com ele. Agora eu vou falar com ele. Marta acreditava mesmo estar com a razão. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E é isso que acontece conosco, quando nós estamos muito preocupados com algo. Nós não prestamos atenção aonde nós deveríamos prestar. Acredito que assim como o problema piorou aqui na situação de Marta, ele também se revela dessa forma em nossa vida, do mesmo jeito. Eu mencionei anteriormente que nos agitamos, nos preocupamos demasiadamente com tantas coisas, tantos serviços, tarefas, estudos, trabalhos, enfim, a nossa vida pessoal, as nossas casas decoradas, como o Ageu fala, a preocupação do povo para a sua própria casa, o seu próprio umbigo. Mas, na verdade, irmãos, no profundo do nosso coração tem um problema pior. É como detectar uma doença e perceber que ela era pior do que você imaginava. Perceba que, de forma gradativa, o problema passa de se preocupar com a agitação do serviço para o se preocupar com o eu. Repare como o problema muda. Às vezes podemos olhar esse texto e pensar assim: como Marta pôde agir assim, colocando o serviço acima de ouvir Jesus, hein? Como que pode? Sem Marta perceber, ainda que inconscientemente havia uma prioridade acima do seu serviço. Ela mesma, quando ela diz: Senhor, respondeu-lhe: Senhor. Aliás, Marta agitava de um lado para o outro, depois ela disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. O foco está nela agora, em si mesma. A maneira como Marta se apresenta a Jesus é como de uma exigência. Veja, parece até que para ela, Jesus não estava entendendo o que era prioridade. Nem Jesus estava entendendo o que era prioridade, hein? Vou ter que ir lá explicar para ele, vou ter que agora chamar a atenção de Jesus, hein? Realmente, a preocupação com o serviço tinha cegado ela por um instante. Quando nós estamos cegos pelo que achamos ser prioridade, queremos distorcer até o que Deus estabelece como prioridade. O que Marta estava dizendo era o seguinte: Senhor, me desculpe, mas me ajudar com os serviços neste momento é mais importante para Maria do que ficar aí te ouvindo, não é?
É interessante como alguém que pensava estar servindo a Jesus e lhe chama Senhor, acaba querendo lhe impor algo. Veja, Marta chama Jesus de Senhor, mas ela está querendo impor algo. Ordena-lhe, pois. Fala com ela, vai. Querendo mandar no Senhor? Se chamou, acabou de chamar ele de Senhor? Não é assim? Acontece conosco também. Nós chamamos Jesus de Senhor, mas ao mesmo tempo somos senhores de nossa própria vida, muitas vezes. Dizemos que priorizamos a Jesus, mas o nosso alvo às vezes está em nós mesmos. Dizemos que priorizamos a Jesus, mas está em nossa vida. Fazer nossas vontades é o fim último da nossa vida. Dizemos seja feita a tua vontade, mas na verdade às vezes queremos mesmo é que a nossa seja feita. Sendo assim, eu acredito que isso traz verdades para a nossa vida. É claro que temos o nosso serviço, é claro que temos a nossa família, é claro que temos estudos, é claro que temos trabalho em casa, trabalho fora, compromissos diversos, e está tudo certo. E são importantes, sim, são importantes. Eles têm o seu valor para nós. Mas muitas vezes nós achamos que que Deus deve nos abençoar nos nossos intentos particulares, nos ajudar, ser conosco, exigimos isso dele até muitas vezes, não é? Como se Deus fosse obrigado. Contudo, priorizando as nossas vontades. Enquanto priorizamos coisas secundárias de nossas vidas, olhamos para Jesus e perguntamos assim: será que Jesus não está vendo que hoje eu não posso ir no culto? Será que o senhor não está vendo que eu não posso ir no culto hoje? Será que o senhor não está vendo que eu estou viajando com a minha família e eu não posso ir para a igreja, meu? Será que o senhor não está percebendo isso? Será que Jesus não está vendo que hoje eu não posso ir na reunião de oração? Ele está vendo, ele sabe. Será que ele não está percebendo isso? Será que Jesus não está vendo que eu não posso me envolver muito com a igreja? Eu não posso me envolver muito com a igreja, sabe? Jesus, será que não está vendo isso? Pois eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso me preocupar com a minha casa, com a minha família. Será que Jesus não está vendo que a minha vida é muito corrida para eu separar um tempo para devocional? Para meditar na Bíblia, para orar? Jesus, o senhor sabe que minha vida é muito corrida, não é? Então o senhor vai me desculpar. As prioridades acabam mudando e nós colocamos muitas vezes em outras coisas. Um outro ponto aqui é que para Marta, Maria estava ociosa. Maria estava ociosa. E isso não era produtivo, ela queria ver ação. Enquanto ela estava lá fazendo, Maria estava sentada, ouvindo. E isso também reflete como nós pensamos muitas vezes. Se preocupar com as coisas espirituais e muitas vezes não vê-las acontecendo, nos dá uma sensação de tempo perdido. Os momentos de oração não me trarão os minutos que eu poderia estar adiantando um trabalho da faculdade. Os momentos de oração não vão adiantar os meus trabalhos em casa, meus trabalhos fora. Os períodos de culto não vão trazer de volta os momentos que poderia ter ido passear com a minha família e assim por diante. Porque a nossa perspectiva muitas vezes muda do que é prioridade e nós achamos que o que é prioridade de fato mesmo são outras coisas. E que as coisas espirituais são um tempo perdido ou uma coisa que, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer outra coisa. Não. Por isso, em primeiro lugar, o texto ensina para nós que nós não devemos priorizar o secundário. Não priorize o secundário. Mas, em segundo lugar, já que nós vimos aqui a percepção com relação a Marta, o que Lucas nos mostra, nós temos agora a percepção com relação a Maria. Verso 41 e 42. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa.
Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Agora é o momento em que Jesus baixa a tensão. O problema lá em cima, a tensão está lá em cima. Jesus, você não vai fazer alguma coisa? Aí Jesus vai baixar a tensão agora. Ele toma as rédeas da situação para mostrar algo para Marta. Algo interessante é que em João 12, verso 1 a 3, Marta também está servindo. É aqui Marta está servindo também. Eu gostava de servir, né? Aquela mulher abençoada. E não é repreendida por causa disso. Veja, Marta não é repreendida lá em João 12 porque ela está servindo. Mas agora, a princípio, nos parece que servir é algo errado. A mulher está trabalhando, deixa a mulher trabalhar. Vai divertir a mulher porque ela está servindo. Uma coisa boa servir. Entretanto, não é isso que Lucas ele quer nos mostrar. E nem o que Jesus quer chamar a atenção dela. Tá? É claro que ao receber uma visita em casa, nós queremos fazer algo especial para uma visita. Ela estava recebendo gente em casa. Coisa mais comum é ela querer fazer alguma coisa. Tudo normal. Mas Marta, ela achou que então que o principal era o serviço que ela deveria fazer. Provavelmente por ser citada primeiro, tanto nessa passagem como em João 11, verso 2, e por se preocupar em servir à mesa nas duas passagens, Marta podia ser a irmã mais velha e possivelmente ela queria dar um exemplo para a sua irmã mais nova de serviço. Isso é possível, como ser uma discípula na cozinha, nos serviços de casa. Isso é comum, isso é normal, isso é louvável. Então, é como que se Marta dissesse assim: Senhor, o Senhor não sabe que minha irmã precisa aprender como receber um hóspede? Minha irmã precisa aprender como se recebe uma pessoa, eu tenho que ensinar para ela. Então, talvez para Marta, a prioridade para ser atenciosa com Jesus era servir. E por isso queria que sua irmã desse atenção ao serviço. Mas Jesus nos confirma que Marta estava olhando para algo secundário. A nossa intenção por isso, nesse texto, não é condenar Marta por sua atitude. Nem é a intenção de Lucas e nem é a intenção de Jesus. Por isso, ao falar com Marta, Jesus usa um tom amoroso com Marta. Ele diz: Marta, Marta. Talvez ela tinha em mente tratar o seu hóspede, Jesus, da melhor forma, que era servindo. Então não significa que Marta estava totalmente errada em querer servir. A gente não está aqui para condenar Marta, ela estava fazendo algo bom. Mas é possível compreender seu ponto de vista. Mas Jesus quer redirecionar o pensamento de Marta com relação a prioridades. Ele quer ensiná-la, não está brigando com Marta. É interessante porque a exclamação de Marta, irmãos, olha só o contraste. A exclamação de Marta era como de alguém preocupado e inquieto. Senhor! Senhor! Mas agora a exclamação de Jesus é de forma a tranquilizá-la para ensiná-la. Marta, Marta, calma, calma. Marta procurou Jesus para apresentar um problema e Jesus se dirigiu a Marta para dar-lhe a solução. É como que se nessa exclamação já pudéssemos ouvir Jesus dizendo: Marta, você precisa aprender algo muito importante, eu vou ensinar agora para você. Jesus, então, ele faz aqui um diagnóstico de Marta, mostrando o que ela estava fazendo, que o que ela estava fazendo de forma externa era reflexo de algo interno. Era reflexo de algo interno. O ponto não é somente o que Marta estava fazendo, mas onde estava a sua mente. Esse é o ponto. Marta está inquieta, fazendo muitas coisas exatamente porque a sua mente está priorizando coisas secundárias. É interessante como Jesus, irmãos, ele usa uma palavra que no original aparece apenas uma vez em todo o Novo Testamento, só que em português não dá para perceber, mas no original ela só aparece uma vez em todo o Novo Testamento. Ele usa essa palavra para expressar a preocupação de Marta. Ele poderia ter falado apenas assim:
sobre ela estar inquieta. Pronto. Se Jesus falasse, você está inquieta, já passaria uma mensagem. Mas ele acrescenta uma expressão aí, te preocupas. Anda inquieta e te preocupas. Essa expressão te preocupas, ela só aparece uma vez em todo o Novo Testamento na língua original. E isso chama atenção a algo. Ele está dizendo assim, andas inquieta e te preocupas. É como se ele dissesse, você se preocupa excessivamente com estes cuidados. Agita a mente com essas coisas e é afligida por causa disso. A ideia é, você se preocupa por causa da sua própria preocupação. Você se preocupa por causa da preocupação que você mesmo criou. Isso nos remete ao fato de que muitas vezes, por priorizar as demais coisas, deixamos elas nos preocupar e nos afligir a ponto de deixarmos o principal de lado. Seu coração está tanto naquilo, que aquilo é sua prioridade, você se preocupa muito com aquilo. Por que essas coisas se tornam o fim último da sua vida? Porque é nelas que você está tentando encontrar prazer, satisfação, segurança muitas vezes. Essa é a ideia. Está querendo buscar uma satisfação naquilo. É certo que temos uma falsa sensação de segurança, porque tais coisas secundárias não poderão nos dar o que realmente precisamos. Não conseguirão satisfazer-nos. Por isso ele acrescenta, pouco é necessário, ou uma coisa só. As palavras de Jesus trazem a prioridade para o lugar certo. Ele nos remete ao que Maria estava fazendo. O texto diz que Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Qual foi a boa parte que Maria escolheu? Sentar-se aos pés de Jesus. O que seria essa coisa necessário e essencial, então? Seria ouvir os ensinamentos de Jesus. Podemos ver, então, a atitude de Maria em relação a Jesus. O texto diz que ela quedava-se assentada aos pés do Senhor. Se era no chão ou se Jesus estava numa espécie de divã, que eles costumavam a deitar de lado, não é, inclinado a cabeça, nós não sabemos, mas o que sabemos é que Marta estava ali, assentada aos seus pés. A ideia aqui é que de que Maria estava firme aos pés de Jesus. Veja o contraste. Marta estava agitada de um lado para o outro, era levada de um lado para o outro. Mas Maria, que estava aos pés de Jesus, estava firme, assentada, ouvindo os seus ensinamentos. Sentada aos pés de Jesus, traz a ideia de um discípulo como aos pés do seu Senhor. Paulo aprendeu, ele diz, aos pés de Gamaliel, não é? Aos pés aqui ouvindo o seu Senhor, ouvindo os seus ensinamentos, o seu mestre. O fato de Maria ficar aos pés de Jesus significa que ela se colocou no lugar de alguém que sabia que precisava estar ali. Ela sabia que era o melhor lugar para se estar, era nos pés de Jesus. Ela levou em consideração como prioridade estar ali. Maria sabia que o que ela iria ouvir direcionaria sua vida. Por isso era prioridade. Por isso que ela não ia sair dali. Quando o texto diz, ouvia os ensinamentos, nós podemos entender como considerar o que está sendo dito. Talvez você já ouviu aquela expressão, né? Ou alguém falar da diferença de ouvir e escutar, né? Ouvir é um processo mecânico referente ao sentido da audição. Então, mesmo que você não preste atenção em algo, você pode ouvir. Como você está em casa e passar aquele carro de som ali, fazendo um ruído, fazendo propaganda, você ouviu, mas você nem prestou atenção. Você está ouvindo por tabela, né? Sem querer. Entretanto, não é isso que o texto diz sobre Maria, quando diz que ela ouvia. Não é que Maria estava passando ali, aí ela viu os discípulos ouvindo Jesus e falou, nossa, interessante, acho que eu vou sentar aqui também, deve estar... não tem nada para fazer mesmo, deixa minha irmã lá e eu vou aqui, eu sento aqui.
A ideia não é essa. Quando fala que Maria, ela estava ouvindo, a ideia aqui é de intencionalidade, é de escutar, de prestar atenção, ou seja, ela queria realmente estar ali e ouvir aquelas palavras e pegar aquelas palavras e aplicar na sua vida. Aqueles ensinamentos descendo para o seu coração. É uma ação que dependia dela. O que ela ouvia eram as palavras de Jesus, e ouvir as palavras de Jesus significa se relacionar com Ele. Afinal, como conhecemos a Deus? Através da sua palavra. Quanto mais você se aproxima de uma pessoa, mais você conhece aquela pessoa. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você conhece a Deus. Podemos então ver que Maria está se relacionando com Jesus, considerando os seus ensinos. Eu poderia aplicar de outra forma, inclusive. O relacionamento vem primeiro que o serviço. Maria estava ouvindo os ensinamentos, se relacionando com Jesus. Marta estava servindo. Veja, servir é bom, mas se relacionar com Jesus é melhor ainda. Primeiro, Deus não quer o seu serviço primeiro, Ele quer você. Depois Ele quer o seu serviço. O seu trabalho é importante, seus estudos são importantes, seu lazer com a família é importante, mas não pode ser mais importante que ouvir as palavras de Jesus. Não pode ser mais importante que o culto a Deus. Não pode ser mais importante que o meditar em sua palavra, do que separar um tempo para Ele na sua semana, todos os seus dias, e buscar a sua face. Bom, nós temos aqui então aonde devemos colocar nossa prioridade, que é em Cristo, no relacionamento com Ele. Nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina a buscar o seu reino em primeiro lugar, buscar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Nós precisamos entender a cada dia o sacrifício de Cristo na cruz por causa do nosso pecado, e que somente nele podemos encontrar plena satisfação. Se não estou priorizando Cristo, mas me considero um ótimo pai ou uma ótima mãe, eu irei para o inferno achando isso e levarei a minha família comigo, pois eu não mostrei a eles que a prioridade é Cristo. Se eu não priorizo Cristo, mas eu sou o melhor funcionário da minha empresa, eu galgarei promoções, atrás de promoções, mas eu serei um ótimo funcionário indo para o inferno. Se eu não priorizo Cristo, mas eu sou um ótimo estudante, o melhor da minha turma, então eu serei o melhor estudante indo para o inferno. Será que não entendemos que os acréscimos não podem nos dar a parte principal, mas ao contrário, a parte principal é que acrescenta na nossa vida? É Deus que dá os acréscimos e não os acréscimos que nos levam para Deus. É a prioridade. Bom, o Salmo 73, verso 25 e 26 diz assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza. Deus é a fortaleza do meu coração, melhor dizendo, e a minha herança para sempre. Sendo assim, meus irmãos, Jesus aqui nos lembra de ouvir as suas palavras e considerá-las, e não colocar algo acima do nosso relacionamento com Ele. Portanto, devemos buscá-lo como prioridade em nossas vidas. Voltando para a nossa ilustração lá do começo, que nós vimos dos 3 amigos, não é? Não deixar faltar comida em casa não demonstra que a família é prioridade. Isso é um aspecto importante, mas secundário. E sim, se esse pai de família educa bem o seu filho e dá carinho para sua esposa. Assim também, não chegar atrasado no serviço não demonstra que ele é prioridade para mim. Isso é algo secundário, pois eu posso chegar na hora e ser um péssimo funcionário. E também entregar todos os trabalhos na faculdade, na escola, não significa que eu priorizo os estudos. Isso é uma consequência, pois posso entregar todos os trabalhos e fazer mal feito por não estudar direito. Bom,
Tais exemplos aqui, superficiais ainda que sejam, apenas nos mostram que as pessoas priorizam algo secundário, achando que são a essência da coisa. Portanto, priorizemos a essência, o relacionamento com o Senhor. Ele é a essência da nossa vida. Outras coisas são importantes na nossa vida, mas não podem ser mais importantes que o nosso relacionamento com Deus, o nosso culto a Ele. Eu quero aplicar aqui ao nosso coração, aplicar para nós, né, na nossa vida. Primeiro, analise a sua prioridade. A primeira coisa a se pensar é: como estão as minhas prioridades? Verifique se ela está no lugar certo. Será que Cristo é minha prioridade ou ele está em algo secundário? Será que eu tenho colocado minha prioridade em coisas secundárias? Quanto tempo de nossas vidas Deus tem preenchido? Talvez de uma forma gradual você tenha se perdido na prioridade. Aos poucos não tem dado a devida importância para as coisas de Deus. Talvez esteja pensando: será mesmo que essas coisas são tão importantes assim? Será que ficar sem cultuar um dia vai fazer tanta diferença na minha vida? Será que se eu não orar hoje, não ler a Bíblia hoje, vai fazer tanta diferença assim? Se pergunte se esses pensamentos estão vindo sobre você e faça uma análise. Bom, em segundo lugar, revise a sua prioridade. Revise a sua prioridade. Talvez você analisou e realmente percebeu que precisa priorizar Deus. Então é necessário uma mudança de direção. Se você entendeu que sua prioridade não tem sido Cristo, é hora de mudar isso. E para isso é necessário voltar os olhos para a cruz. E é isso que Cristo faz. Ele redireciona a nossa prioridade, como fez com Marta. Se as coisas ficam fora de ordem, se as coisas ficaram fora de ordem no Éden, por exemplo, ou seja, o que era prioridade deixou de ser, agora em Cristo Jesus retorna ao seu lugar. Jesus nos religa a Deus, o relacionamento com Deus. Isso vale para aquele que está na igreja. O evangelho não é somente para não crentes e neófitos. Não é algo que você ouve para o começo da sua caminhada cristã e deixa de lado. Talvez você analisou consigo mesmo e pensou: é óbvio que a minha prioridade é Cristo. Eu tenho ido em todos os cultos, eu tenho ido em todos os estudos bíblicos. É bem verdade que isso é um reflexo da sua prioridade. Mas isso pode ser apenas uma demonstração de religiosidade se não cultivo a minha vida com Deus quando eu estou sozinho no meu cotidiano. Em terceiro lugar, reforce a sua prioridade. Se a sua prioridade tem sido Cristo, louvado seja Deus por isso. Fortaleça nisso cada vez mais. Fortifique o seu relacionamento com o Senhor. Continue mantendo a sua prioridade em Cristo. Enquanto você prioriza Deus, Ele cuida de você. Ele cuida das suas coisas. 1 de Pedro 5, verso 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que Deus nos abençoe e aplique sua palavra em nosso coração. Amém.